Gêmeos, seja muito bem-vindo à sua leitura. Geminianos, essa leitura vai ressoar para você se você tiver Gêmeos em qualquer casa do seu mapa astral ou se você for simplesmente um simpatizante desta energia, tá? Quero dizer que eu sempre começo a sua leitura vendo a sua energia no momento presente, né? Porque o momento presente, ele é muito importante. É ele que vai ditar as energias que vêm a seguir, tá? Quero pedir, já deixa o seu like, se inscreva nesse canal, se a sua energia se simpatizar com a minha, tá? E bora pro vídeo sem mais enrolação. Energias para Gêmeos. Momento presente de Gêmeos primeiro. O que tá acontecendo agora, no momento presente de Gêmeos? Meu Deus do céu! A mesma carta, na mesma posição que saiu para Leão. Se você tem Leão no seu mapa astral, geminiano, ou se você não tem, mesmo assim eu recomendo que vocês assistam a leitura de Leão, que está disponível aqui no canal. É a leitura que saiu antes da sua, tá? Mas tem a playlist de Leão aqui na descrição para você assistir. Mas, gente, a mesma carta, na mesma posição, até invertida, ela saiu. Vocês estão empurrando muitas coisas com a barriga, procrastinando muito, deixando para depois muitas coisas, tá? E isso pode estar dificultando vocês de manifestar coisas que vocês gostariam de manifestar na realidade de vocês. Vamos tirar mais cartas aqui com o tarô videntes pra gente saber o que vocês estão procrastinando, o que vocês estão deixando para depois, o que vocês estão empurrando com a barriga. A gente tem um Ás de água. Então a gente não deixa de estar falando dos seus sentimentos, das suas emoções. Vou considerar o Sol, vocês tendo clareza sobre suas próprias emoções aqui, vocês tendo clareza sobre algo aqui que vocês podem ter procrastinado, deixado para depois, ou deixado de tomar alguma atitude aqui em relação a vocês, em relação a alguma situação. Indo com a correnteza, vocês indo... Gente, não adianta. O Sol, a gente tá falando de liderança, a gente tá falando de movimento, a gente tá falando de clareza, a gente tá falando de vitalidade, a gente tá falando de autoconfiança, a gente tá falando de autoestima, a gente tá falando de liderança. Muitos aqui podem ter o Sol como arcano pessoal, tá? O que é o arcano pessoal? É o arcano maior, né? A carta de tarô, arcano maior, que rege vocês. Então, é uma carta que diz muito sobre a forma como vocês agem, a forma como vocês agem perante ao mundo, né? A forma como vocês lidam perante ao mundo. É uma carta que fala sobre visibilidade ou sobre o desejo de querer chamar atenção e não numa forma pejorativa. O desejo de querer aparecer, de querer ser visto, de querer ser lembrado, de querer ser marcado.
de autoconfiança, mas é necessário uma atitude, é necessário uma movimentação que vocês podem estar deixando de fazer aqui, tá? Mais uma. Quis cair, mas não caiu. Eu só vou considerar cartas caídas na mesa. Gente, é incrível. Assistam a leitura de leão. Vocês podem ter leão no mapa astral de vocês por causa dessa carta do sol aqui. Vocês podem ter um leão muito forte no mapa astral de vocês. Usem o aplicativo do Astrolink, tá? O Astrolink ajuda vocês a fazer o mapa astral de vocês. É gratuito, tá? Só vocês colocarem as informações de vocês, como nome, data de nascimento, horário de nascimento também, tá? Pra vocês saberem o mapa astral de vocês, mas eu tenho certeza, pelas cartas que a gente saiu aqui, que vocês vão ter leão em algum ponto forte do mapa astral de vocês. Assistam a tiragem de leão. A gente tem 9 de copas e ás de ouros no fundo do deck. Deixa eu ver se tá focando, porque a tiragem de leão, ela ficou sem foco em algum momento. Ó, a gente tá exatamente falando sobre autoestima, sobre autoconfiança, sobre realização aqui, tá? Vocês vão ter uma clareza muito grande. Perdão, pessoal. Vocês vão ter uma clareza muito grande aqui sobre alguma coisa que tem a ver com a autoestima de vocês, a autoconfiança de vocês. Ó, a gente tá falando sobre alguma realização que vocês estão tendo agora, nesse momento presente, porque a gente está falando do momento presente. Vocês estão tendo alguma clareza sobre alguma atitude, alguma iniciativa, alguma realização que traz conforto para vocês, ou então que traz essa sensação de realização. Vocês tendo uma clareza, descobrindo algo que vai trazer essa sensação de realização muito grande para vocês aqui, tá? Por causa desse 9 de copas. Mas vamos entender mais. Indo com a correnteza, o sol em 9 de copas, no momento presente dos geminianos. Vocês acreditam que eu ia gravar o vídeo agora para Aquário, mas veio Gêmeos. Então, se veio Gêmeos, é porque Gêmeos precisa saber algo aqui. Eu postei vídeo para Leão, e se tudo ocorrer bem, eu vou postar esse vídeo aqui também, tá? E aí vocês correm lá assistir para Leão, porque, gente, é incrível. Apesar de que aqui tá pegando um contexto diferente do que para Leão, mas eu acho que é interessante vocês assistirem, porque eu senti forte aqui o chamado, tá? Mais uma. Traz essa clarificação. Montanha. Vocês poderiam estar enfrentando aqui um grande obstáculo no caminho de vocês. Alguns aqui com baixa autoestima, tá? Alguns aqui com baixa autoestima mesmo, não se sentindo autoconfiantes, não se sentindo capazes de liderar aqui, não se sentindo vistos aqui, né? Não se sentindo validados. Mais uma. E
vocês vão começar a ter clareza. Isso aqui envolve uma mulher, uma figura feminina. Ou pode estar falando do emocional de vocês também. Mais uma. Alguma figura feminina não... a gente tá falando aqui, sim, tá? Alguma figura feminina aqui não permitia com que vocês se sentissem seguros, com que vocês se sentissem autoconfiantes, com que vocês se sentissem realizados, ou que vocês tivessem alguma realização que é muito importante para vocês. Fala mais dessa cobra, porque essa cobra aqui, ela saiu. Então a gente pode estar falando de várias coisas. A gente pode estar falando de sexualidade, a gente pode... Lua. Urso. Tá. A gente tá falando de uma figura feminina em relação a vocês, muito autoritária, muito autoritária, muito ranzinza, muito mandona, muito... Ou um homem com uma característica muito feminina. Adapte para sua realidade. Um homem com uma característica feminina, uma mulher muito autoritária, muito rígida, que quer tudo no tempo dela, uma pessoa que não permite com que você se sinta profundamente realizado, não permite com que você tenha autoestima aqui, tá? Não permite com que você tenha autoestima, não permite com que você tenha liberdade, não permite com que você se sinta realizado aqui. Não permite com que as conquistas e as realizações entrem no seu caminho. Por quê? Por causa dessa carta da montanha. Ela veio no bloqueio. Quando ela cai deitada, ela cai no bloqueio. Ou invertida, cai no bloqueio. É uma figura feminina. Não posso deixar de dizer sexy. Porque é sexy. Mas é uma pessoa... mentirosa, fofoqueira, um tanto quanto traiçoeira. Eu sinto que é alguém do qual vocês não podem confiar por causa dessa carta aqui, da lua. Mas ao mesmo tempo eu vejo uma figura feminina muito sexy, trazendo a clareza para vocês desses bloqueios. Uma figura feminina um tanto quanto misteriosa, assim, que instiga um mistério em vocês, do qual vocês não conseguem... Cara, é uma figura feminina que vocês podem olhar e falar assim, meu Deus, eu não sei o que esperar dessa pessoa. É uma pessoa muito sexy, mas ao mesmo tempo muito misteriosa, com essa energia de lua, né? A lua fala de mistério, fala de coisas ocultas, pode ser uma figura feminina que mexa com magia, ou que tem esse lado místico, né? Esse lado mágico, assim, sabe? Que ajuda a trazer clareza para vocês, tá? Alguns aqui podem ter duas figuras femininas, e uma é essa face mais mentirosa, essa face mais traiçoeira, essa face mais o lado negativo da cobra, e a outra pode já trazer o lado positivo da cobra, o lado sensual, o lado sábio, porque a cobra, ela traz a sabedoria. Gente, a cobra, ela é o meu animal favorito. Eu sempre tô com o arquétipo da cobra, porque traz a sabedoria, traz o conhecimento, traz a sensualidade, a sexualidade. A lua trazendo mistério, sabe? É aquela pessoa que te envolve. Ela não precisa falar, porque o corpo dela te envolve, sabe? É uma pessoa do qual vocês não conseguem entender o que essa pessoa tem, sabe?
é algo que é propriamente dela, sabe? É um mistério envolvente, uma sedução, um negócio assim, místico, né? É uma coisa de louco aqui, tá? Vocês têm que adaptar para a realidade de vocês, porque nem todo mundo vai ter duas mulheres na vida, e não necessariamente estou falando de relacionamento amoroso, tá? Mas vocês vão saber, cada um sabe da sua realidade. Então vamos lá, vamos ver as energias que vêm posteriormente, né? Que vem para as próximas horas, próximos dias. Não vou falar próximas semanas, mas vamos ver. Mais uma carta, mais uma energia. Gente! Geminiano! Vocês viram a carta que virou? Deixa eu pegar ela aqui. Nada mais, nada menos que a abundância. Essa carta é perfeita. Gente, eu amo essa carta. Ela é perfeita. Não só pelo significado dela, mas é que tudo que é coloridão assim eu amo. Gente, Gêmeos, vocês estão adentrando essa semana num período de abundância. Mas é um negócio, tipo assim, não é tipo assim, eu tenho dinheiro abundante. É eu me sinto abundante. Eu me sinto grato. Eu me sinto realizado. Eu sinto essa abundância. Eu sinto essa... Olha a lua aqui de novo. Eu sinto a abundância. E quando eu sinto a abundância, automaticamente ela está em mim. E se ela está em mim, eu prospero. Fala mais sobre essa abundância. Gêmeos está numa semana de muita sorte aqui, tá, Gêmeos? Muita sorte mesmo. É período de sorte para Gêmeos. Temos um 7 de espadas. Podemos estar falando de uma estratégia. Podemos estar falando de Tá, vamos ver. Porque a gente pode pegar tanto o contexto positivo quanto o contexto negativo. A torre veio no fundo do deck com a justiça, com a rainha de espadas. Aqui, ó, é uma semana de muitas quedas, de romper, sabe? Quando a gente tá dentro, vou dar um exemplo, a gente está dentro de uma torre. Olhando lá por cima, pode parecer que é tudo muito seguro, que é tudo muito certo, mas algo acontece do nada que essa torre cai. E aí no momento que ela cai, tudo aquilo que parecia ser certo mostra que na verdade não era tão certo assim. Tudo aquilo que parecia ser certo não era certo, porque se era certo, se o alicerce é bom, a torre não cai. Mas eu não vejo isso sendo negativo para vocês. Na verdade, é completamente justo para vocês, porque é para trazer algo melhor em seguida. É como se o universo precisasse destruir uma torre de uma forma tão brusca e tão pesada, de uma forma com que ela não possa ser construída novamente, para que vocês consigam perceber a direção que vocês têm que ir. Porque é como se Gêmeos tivessem um objetivo aqui,
nesse lado, mas Gêmeos estivesse indo para lá. E aí o universo precisasse quebrar essa torre, quebrar essa estrutura, despedaçá-la por completo, para que Gêmeos começasse a perceber que a direção não era aquela. E aí Gêmeos começa a ir para a direção certa. Só que aqui pede para que Gêmeos não se lamente desta torre que caiu, para que Gêmeos não se sinta magoado, ou se sinta injustiçado, ou se sinta sem sorte, porque na verdade o universo quer mostrar que a sorte anda lado a lado de Gêmeos, mas Gêmeos precisa abrir seus olhos para a direção certa. Gêmeos estava se sabotando aqui. Gêmeos não estava permitindo que a abundância entrasse no seu caminho, e a abundância quer entrar. Vamos ver mais sobre esse 7 de espadas com abundância. Mais uma carta. Cavaleiro de espadas. No fundo do deck, Ás de copas. Gêmeos tá tentando criar uma estratégia aqui para ir em direção a essa abundância. Gêmeos está criando uma estratégia, mas eu vejo que na verdade o Gêmeos não vai seguir essa estratégia, porque Gêmeos vai tomar uma atitude impulsiva aqui. Gêmeos vai agir pelo seu sentimento e pelo seu desejo. É uma atitude que Gêmeos toma para finalizar um ciclo de sofrimento que Gêmeos estava vivendo aqui. Um ciclo difícil que trouxe muita mágoa, muitas perdas e muita dor para Gêmeos aqui, tá? E é como se Gêmeos estivesse tão cansado desse ciclo que Gêmeos por tanto tempo criou estratégias aqui, mas eu não vejo Gêmeos seguindo essa estratégia, pelo menos não por completo. Eu vejo Gêmeos agindo impulsivamente aqui. O sentimento misturado com o desejo e a paixão vai falar mais alto no peito de Gêmeos, e Gêmeos vai tomar uma atitude impulsiva que vai direcionar Gêmeos para o fim de um ciclo. Eu não vejo isso sendo negativo para Gêmeos. Na verdade, eu vejo isso sendo completamente positivo. Vai trazer uma colheita aqui muito apaixonante para Gêmeos. Essas cartas eu vou deixar na mesa. Elas trazem um contexto muito bonito. Gêmeos está vibrando na abundância, por isso Gêmeos tem que atrair a sua abundância, né? Gêmeos quer ouvir a voz do coração. Gêmeos completamente apaixonado, envolvido pela lua aqui. Uma mulher com a característica de lua, ou uma situação com a característica de lua. Gêmeos completamente envolvido pelos mistérios dessa lua. Hoje eu tô muito enigmática. Muito enigmática, que eu amo. Olha, essa lua também fala de enigmas, Gêmeos. Vocês estão querendo solucionar algum enigma que é muito misterioso pra você e que instiga você aqui, tá? Deixando ir no fundo do deck. Gêmeos deixando para trás todos os seus apegos. Deixando para trás os seus apegos aqui. Ou que pareciam ser os seus apegos. Gêmeos deu uma procrastinada aqui, ó. Com essa energia da preguiça, Gêmeos pode ter por muito tempo deixado de tomar atitudes importantes aqui no seu caminho,
Mas na verdade eu vejo agora Gêmeos completamente decidido aqui a seguir um caminho novo, diferente. Gêmeos está querendo se jogar aqui nesse abismo coloridão aqui, tá? Gêmeos está querendo experienciar algo novo, experimentar algo novo, jamais experimentado por Gêmeos aqui. Algo jamais vivenciado por Gêmeos. E tem muito a ver com o mistério dessa lua aqui. Olha as cartas que saíram para Gêmeos. 2 de copas. Pajem de espadas invertido. Gêmeos está tomando conhecimento sobre muitas coisas. Olha, a lua veio de novo no fundo do deck. Gêmeos está tomando conhecimento sobre muitas coisas que antes poderiam ser ocultas para Gêmeos, que poderiam ser um certo mistério. Agora Gêmeos está descobrindo, está entendendo melhor, né? E tem a ver com uma relação, com uma parceria. Para alguns, Gêmeos pode estar descobrindo mentiras aqui em relação a um relacionamento que estava vivendo e que na verdade não queria deixar para trás. Mas eu vejo que Gêmeos vai deixar para trás ao descobrir mentiras, descobrir falsidades, descobrir desilusões em relação a esta pessoa que Gêmeos se relacionava. E aí acontece um desapego. Gêmeos parte, deixa para trás essa situação, porque Gêmeos quer algo novo, Gêmeos quer se aventurar. Não é este deck. Podemos estar falando de um casamento pelo 4 de paus. Pode ser isso que Gêmeos finaliza, olha. Pode ser essa relação, essa parceria. Para alguns pode ser uma relação de trabalho, uma parceria de trabalho, que poderia ser um tanto quanto tóxica, porque eu não vejo verdades aqui, não vejo clareza, mas na verdade vejo Gêmeos descobrindo mentiras, descobrindo que estava iludido por uma situação e estava pegado, mas agora Gêmeos desapega. Fonte com celebração. Algo acontece que traz muita alegria para Gêmeos aqui, tá? Fonte. A fonte. A fonte. Essa leitura é a primeira vez que eu faço uma leitura para Gêmeos que tá tão clara. 2 de ouros invertido. Um desequilíbrio. Rei de copas, louco e rei de paus. Aqui não adianta. Gêmeos vai tomar uma decisão, vai tomar uma atitude impulsiva, movido pelas suas emoções, movido pelo seu sentimento aqui. E é uma atitude que vai ser muito positiva, que vai trazer empoderamento, vai trazer... Por quê? Gêmeos poderia estar analítico, mas eu não vejo Gêmeos agindo pela sua análise.
Porque esse 2 de ouros, ele fala de um desequilíbrio ou de uma falta de análise aqui. E aí Gêmeos toma uma atitude completamente movido pelas suas emoções, tá? Sejam essas emoções positivas ou negativas. Aqui não traz clareza, mas Gêmeos vai tomar uma decisão aqui, que essa decisão tem tudo a ver com um novo caminho, tá? Com uma nova oportunidade aqui, que traz muito desejo, que mexe com o desejo, o tesão de Gêmeos, e ao mesmo tempo mexe com o coração de Gêmeos. A gente tem Rei de Copas com Rei de Paus. Rei de Paus traz o desejo, Rei de Copas traz o sentimento. Estamos falando de Gêmeos apaixonado, completamente apaixonado, ou por uma nova pessoa, ou por uma nova situação, ou por um novo caminho, e Gêmeos quer se aventurar. Então Gêmeos toma uma atitude impulsiva que direciona Gêmeos para o caminho que Gêmeos quer ir. E essa atitude impulsiva traz alegria, traz celebração. Eu vejo Gêmeos celebrando aqui, tá? Eu vejo Gêmeos celebrando, festejando, dançando aqui. Que mais? Mais uma. A última energia para a semana de Gêmeos. Muitas energias, vamos com calma, tarô. Integração. É a liberdade de Gêmeos aqui. Gêmeos se liberta de uma ilusão. Gêmeos se liberta de uma ilusão aqui. Gêmeos estava vivendo uma ilusão e estava se aprisionando numa ilusão. Mas ao compreender que essa situação era ilusória, Gêmeos consegue se libertar para o novo. Consegue se libertar para aquilo que realmente traz a liberdade para Gêmeos aqui, tá? Estresse. Eu vejo uma integração acontecendo. Gêmeos se misturando com ou uma outra pessoa ou uma outra situação muito benéfica aqui, tá? A gente tem a energia do estresse. Deixa eu ver se vocês estão vendo essa mesa aqui. Então, Imperador, Dez de Copas, calma. Muitas energias aqui. O tarô tá querendo falar para Gêmeos. Qual dessas? Qual dessas? Qual dessas? Qual dessas? Qual? O eremita.
Gêmeos estava numa relação aqui com uma pessoa muito autoritária, uma pessoa que manda e desmanda, né? Uma pessoa que queria estar o tempo todo mandando, queria que Gêmeos fizesse as coisas do jeito que essa pessoa queria, e essa pessoa não permitia com que Gêmeos tomasse as próprias decisões, não permitia com que Gêmeos fosse livre para fazer suas próprias escolhas. E Gêmeos se sentia muito sozinho nessa relação. Era uma situação extremamente estressante para Gêmeos, e eu vejo Gêmeos se libertando, tá? E tem dedo da espiritualidade para que Gêmeos se liberte, tá? Chegou o momento de Gêmeos colher algo mais recíproco, onde Gêmeos possa ser livre para fazer as suas escolhas. Uma só, uma energia só para essa situação. Gêmeos estava numa relação com uma pessoa muito autoritária, muito mandona, manda e desmanda. Gêmeos não tinha voz ativa nessa situação e Gêmeos se sentia muito sozinho. Gêmeos vai se libertar aqui, tá? Não adianta, Imperatriz. Gêmeos tinha que agir como mãe desta pessoa. Gêmeos tendo que se portar como mãe desta pessoa. E isso trouxe um certo estresse para Gêmeos. Gêmeos, vocês vão se libertar dessa situação. E a espiritualidade vai colaborar com a liberdade de vocês. A espiritualidade está tão cansada quanto vocês dessa situação, tá? A espiritualidade viu todo o seu sofrimento. A espiritualidade viu toda a situação com que você viveu. E agora é hora de você se libertar para uma situação que vai te trazer mais sucesso. Agora é hora de você ser honrado pelo universo e pela espiritualidade, por Deus, por Jesus, pela força maior do qual você acredita. Chegou a sua hora, Gêmeos. Chegou o seu momento, Gêmeos. Esteja preparado para essa semana, porque vai ser uma semana de grandes honrarias para você. Você vai ser libertado. Seus desejos serão realizados aqui, tá, Gêmeos? Vamos às informações adicionais. Sucesso, liberdade, paixão e autoconfiança entrando nos seus caminhos, tá? Para te trazer realizações aqui. Gêmeos tendo sucesso aqui, tá? Vocês estavam se sentindo muito sozinhos, vocês estavam se sentindo traídos, vocês estavam se sentindo roubados, vocês estavam se sentindo prejudicados e bastante reflexivos aqui, analíticos, planejando aqui alguma coisa, tá? Mas não vai ter planejamento porque vai ser completamente inesperado. Vocês vão encontrar também nessa semana uma nova parceria que vai te trazer muita visibilidade, que vai te trazer muito desejo, que vai te trazer essa energia de rei de paus, né? Vocês se sentindo homões, sexys, gostosões aqui, porque uma relação aqui traz isso para vocês, traz visibilidade, traz liderança, traz desejo, traz... E é uma pessoa muito sexy aqui no caminho de vocês, tá? Eu não vou negar. Vocês estavam planejando, mas não vai ser através do planejamento. Vai ser uma atitude impulsiva. Na verdade, completamente fora dos seus planos. Aqui, tá? Uma pessoa extremamente autoritária
escondia muitas coisas de vocês aqui, tá? Mentia muito para vocês aqui, mas não adianta, o universo vai te mostrar a verdade, tá? E você vai cascar fora aqui dessa situação. 9 de copas com 10 de copas, é isso. Você se libertando aqui de uma situação para se sentir completamente realizado em outra relação aqui, tá? Se libertam de uma para ter realização com outra. Cavaleiro de espadas e rei de copas. Uma atitude impulsiva completamente movido por suas emoções. Pagem de espadas, mais uma vez, o universo mostrando a verdade para vocês. Trazendo a verdade, trazendo o conhecimento de tudo aquilo que estava oculto no caminho de vocês. Eu espero muito mesmo que vocês celebrem muito essa semana, se alegrem muito, porque é uma semana de grandes alegrias para Gêmeos aqui, tá? Eu espero muito mesmo que essa leitura tenha servido para você, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Deixa o seu like e se inscreva nesse canal, Gêmeos.